Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 18, parte 2. Um bem raro. O teste da fé perseverante. Teste 3. Quando os poderes do mundo natural parecem poderosos demais. Em Mateus 14, 28 a 30, encontramos a celebre história de Pedro andando sobre as águas. Inicialmente, quando Jesus convidou a sair do barco, ele seguiu em frente com fé, e a fé em Cristo a manteve de pé. No entanto, quando ele tirou os olhos do Salvador e olhou para a tempestade ao seu redor, conforme fez, começou a afundar. Ah não, o que estou fazendo? Eu não deveria sair do barco. Com que frequência fazemos isso? Jesus nos leva a uma estrada de fé. Nós o vimos atuar no passado. Nós o vimos atuando agora mesmo. Mas nossos olhos se distraem com as tempestades ao nosso redor. O mundo natural parece poderoso demais para ser vencido. Manteremos a confiança até mesmo nessa situação? Ou afundaremos em desespero com os pensamentos tais como: é difícil demais, é impossível, já fui longe demais nessa situação tão perigosa. Deus não conseguiria agora. Você se sente tentado a ceder os sentimentos de ansiedade ou desânimo total? A inspiração nos incentiva. Nos dias mais escuros, quando as aparências se mostram intransponíveis, não temam, tenha fé em Deus. Quando pela fé nos apoderarmos de sua força, Ele mudará maravilhosamente as mais desesperadas e desalentadora perspectiva. Assim fará para a glória do seu nome. L.B. Coleman, autora dos Mananciais do Deserto, escreveu: na vida de todos os grandes personagens da Bíblia, Deus operou assim. Abraão, Moisés, Elias não eram grandes no começo, mas foram feitos grandes através da disciplina de sua fé, e só assim foram feitos idôneos para a posição qual Deus a chamara. Quanto a José, por exemplo, que o Senhor estava preparando para o trono do Egito, lemos nos Salmos: a palavra do Senhor o provou. Não foi a vida na prisão com camas duras e o parco alimento que o provou, mas a palavra de Deus que lhe tinha falado ao coração na meninice, que sua elevação e honra seriam maiores que as de seus irmãos. Era isso que estava sempre diante dele, quando cada passo em sua carreira fazia parecer mais e mais impossível o seu cumprimento. Ele, inocente, estava ali preso, enquanto outros, cujo aprisionamento seria talvez justos, eram postos em liberdade, deixando ali definhar sozinho. Essas foram as horas que provaram a sua fé, horas, porém, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. E quando a palavra de libertação chegou, encontrou o pronto para a difícil tarefa de receber os irmãos transgressores com um amor e paciência só suplantados pelos de Deus. Coleman continua: nem mesmo as perseguições nos provam tanto como experiências assim. Quando Deus nos fala de um propósito seu e os dias se passam sem que Ele o cumpra, esse tempo de espera é verdadeiramente difícil. Mas essas disciplinas de fé nos trará um conhecimento de Deus que não chegaríamos a nenhuma outra forma. Ah, se tão somente mantivéssemos os olhos fixos em Jesus, o único com poder de nos capacitar a andar sobre as ondas do mar. Ah, se confiássemos nele, mesmo em meio a tempestades, quando o cumprimento das promessas de Deus parece impossível. Ele é mais poderoso, muito mais do que qualquer tempestade que venha enfrentar nessa vida. Teste 4. O teste final quando Deus parece ter falhado. Mateus 27 faz o doloroso relato da crucificação da morte de Cristo. É provavelmente a maior teste da fé que suportaremos como cristãos. Como explicar para o mundo ao nosso redor a fé de um Salvador que parece ter falhado? Imagine a tristeza dos discípulos junto à cruz
quando Jesus se permitiu ser torturado, condenado e por fim crucificado. Você é o Messias, não é? Não é? Quase consigo ouvi-los perguntar com lágrimas questionadoras. Se você é quem diz ser, então como pode permitir que fizessem isso com você? Os fariseus, os saduceus, zombaram dos seguidores de Cristo. Que Salvador é esse que vocês seguiram, hein? Ele não conseguiu nem salvar a si mesmo, como poderia salvar vocês? Derrotados e com o coração partido, os discípulos observaram o que parecia ser Satanás alcançado a vitória. No entanto, por meio daquilo que os discípulos achavam que era uma derrota, Deus conquistou maior vitória e glória. A Bíblia nos diz em 1 João 5:4: E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós nos apegaremos à fé? Oraremos até obter vitória? Quando Deus parecer estar em silêncio, oraremos nessa situação? Quando Deus parecer que Ele esqueceu, oraremos no esquecimento? Quando parecer impossível no reino natural, ou mesmo quando parecer que Ele falhou, ainda confiaremos nele e oraremos em situação como essa? Somos advertidos com veemência. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, existe uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Nesse momento, nenhuma profissão de fé nos salvará. Não. Devemos ter fé real em Cristo. Esse será nosso último grande teste, e somente aquele cuja fé perseverar até o fim é que será salvo. Mateus 10:22. Ao encerrar este capítulo, precisamos nos lembrar de que se quisermos ter o bem raro chamado fé perseverante, capaz de permanecer firme, mesmo quando não recebemos respostas imediatas em nossas orações, devemos alimentar nossa fé com a palavra. Precisamos refletir em suas promessas e quando as provas vierem, necessitamos nos apegar ao Senhor com a fé que não vacile. Além disso, é preciso encher a mente com o testemunho verdadeiro daqueles que trilham esse caminho antes de nós. Há muitos testemunhos assim, até mesmo modernos, e essas histórias que edificam a fé encorajarão a nossa experiência. É claro que uma das histórias mais edificadoras da fé é narrada no livro O Grande Conflito. Que testemunho poderoso os apóstolos reformadores cristãos deixaram para nós. É desse tipo de testemunho que necessitamos hoje. Precisamos caminhar pela fé, falar com fé, nos alimentar da fé e perseverar na fé. Deus quer fazer mais por nós e nos desafia a continuar pedindo mais com fé. Lembre-se, não importa o que está à nossa frente, nosso Deus não falhará. Podemos confiar nele, podemos confiar em sua palavra, mesmo quando ele estiver em silêncio.